Olá, seja bem-vindo à Pastoral Universitária e hoje a gente vai falar sobre o 7º mandamento, que está enunciado lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 15, como não furtarás. Em Mateus, capítulo 19, versículo 18, como não roubarás. E na 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, diz o seguinte: nem ladrões, nem gananciosos, nem salteadores herdarão o reino de Deus. Então, a gente vai ver que no catecismo, o que se fala sobre esse mandamento? Que ele proíbe você tomar ou reter, ou seja, você pegar aquilo que não é seu de qualquer outra pessoa. Além disso, ele prescreve a justiça e a caridade na gestão dos bens que você tem aqui. E aí, o catecismo vai nos dar uma nova visão sobre o que são esses bens. O catecismo vai colocar pra gente que nós somos administradores das coisas que Deus fez nessa terra, e não donos. Ou seja, nós temos coisas aqui, né? Nós temos bens aqui, e esses bens são legítimos, mas a gente tem que sempre lembrar que os bens que a gente tem aqui fazem parte de tudo o que Deus fez. Então a gente tem que ter responsabilidade, tem que ser caridoso e justo quando a gente está administrando esses bens. Para isso, o catecismo nos propõe 3 virtudes que nos ajudam muito nessa caminhada. A primeira virtude é a temperança, ou seja, você moderar o apego que você tem pelas coisas desse mundo. Isso é muito importante. Depois, a justiça e a solidariedade, que são um pouco mais intuitivos. Além disso, o catecismo nos deixa muito claro o que é o desrespeito a esse mandamento. Veja só, o desrespeito é reter deliberadamente bens emprestados ou objetos perdidos, cometer fraude no comércio, pagar salários injustos, subir os preços especulando com a ignorância ou a necessidade dos outros, variar artificialmente a avaliação dos bens, tirando vantagem em detrimento de outrem, corrupção, que a gente conhece muito bem aqui no Brasil, apropriação e uso privado de bens sociais de uma empresa, trabalhos mal executados, hein? Quando você faz aquele trabalho que você estava meio com preguiça, faz mais ou menos, isso também é contra o 7º mandamento. Fraude fiscal, falsificação de cheques e faturas, despesas excessivas, desperdício, causar voluntariamente um prejuízo em propriedades privadas ou públicas é contra a lei moral e exige reparação. Como agora sabemos que somos administradores, a gente tem que ter respeito pela criação. E aí, se você quer saber um pouco mais sobre isso, eu sugiro que você assista o nosso vídeo sobre a Laudato Si. Vou deixar um card aqui em cima e o link para o vídeo vai estar na descrição. Uma coisa que eu acho interessante a gente fazer é destrinchar esse mandamento tendo em vista as 3 virtudes que ele propõe. Primeiro, a gente vai falar sobre a justiça. O catecismo vai nos trazer que qualquer relação social cujo fim seja apenas econômico, como, por exemplo, escravidão, é completamente contrária à natureza da pessoa humana e, consequentemente, contrária a Deus e contrária a esse mandamento. Quando você reduz uma pessoa apenas a um meio de conseguir lucro, apenas a um maquinário, digamos assim, você não só cai numa idolatria do dinheiro, como você entra numa cultura ateia, você cai você cai no ateísmo. Então, tenha muito cuidado com isso. A Igreja nos diz uma coisa muito interessante também no número 2425 do Catecismo, veja só. A Igreja rejeitou as ideologias totalitárias e ateias associadas, nos tempos modernos, ao comunismo e ao socialismo. Por outro lado, recusou, na prática do capitalismo, o individualismo e o primado absoluto da lei do mercado sobre o trabalho humano. Regular a economia só pela planificação centralizada perverte a base dos lados sociais. Regulá-la só pela lei de mercado é faltar à justiça social, porque há numerosas necessidades humanas que não podem ser satisfeitas pelo mercado. É necessário preconizar uma regulação racional do mercado e das iniciativas econômicas, segundo uma justa hierarquia dos valores e tendo em vista o bem comum. Ou seja, se a gente vai um pouco a fundo, isso aqui quebra com qualquer Jesus esquisito que existe por aí. Porque lembre-se, gente, Jesus é um só. E se você quer entender melhor sobre Jesus, você tem aí a Bíblia, os Evangelhos, e você tem o Catecismo. Porém, na sociedade, criam-se alguns Jesuses que não condizem com o verdadeiro Jesus, que é Deus encarnado. O Jesus comuna,
que é aquele Jesus que é só paz e amor, que tá tudo bem, que você pode fazer o que você quiser, que não vai ter consequência nenhuma, já que Deus é amor. Isso é uma falácia. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus é misericordioso, mas para isso você tem que ter noção dos erros que você comete e você tem que pedir perdão por eles. Deus não vai ficar olhando você fazer um monte de coisa errada e vai te perdoar assim num estalar de dedos, se você não está disposto a melhorar e a parar de errar. Além disso, existe o Jesus reaça, que é aquele Jesus que aprova o uso de armas e que acha que você tem que ir lá mesmo esfregar na cara do outro o erro que ele faz, porque se ele não é exatamente igual você, ele é o próprio anticristo. Tome muito cuidado com esse Jesus também, porque esse é o Jesus do ódio, que não tem nada a ver com o Jesus verdadeiro. E aqui também a igreja diz muito claro que ela não tem uma posição política. Muitas vezes a gente ouve, né? Mas a igreja é de esquerda ou de direita? A igreja é de Cristo. Ponto, acabou. A igreja não é de esquerda, a igreja não é de direita. A igreja é de Deus. Isso é muito importante. Não caia nessa falácia de que a igreja é quase que um partido político. Não é. E tome muito cuidado com aqueles que se apoiam em Deus para conseguir poder e para conseguir cargo político. Muito cuidado. Isso faz um grande desserviço não só a Deus, como à sociedade como um todo. Agora, vamos falar sobre a virtude da solidariedade. E aí a gente tem inúmeros trechos bíblicos que nos mostram como Deus ajuda o pobre. E como Deus nos mostra que o trabalho foi feito para o homem, mas não o homem para o trabalho. Ou seja, é importante você trabalhar, você ganhar o seu sustento, e o trabalho é algo que agrada a Deus. Mas quando você endeusa o trabalho, idolatra o trabalho e põe ele no lugar de Deus, a coisa começa a desandar. Tenha cuidado com isso. Veja lá em Mateus capítulo 5, versículo 42. Dá a quem te pede, não voltes as costas a quem pretende pedir-te emprestado. Mateus 10, 8. Recebestes gratuitamente, pois dai também gratuitamente. Mateus 11, 5. É pelo que tiverem feito pelos pobres que Jesus reconhecerá os seus eleitos. Quando a boa nova é anunciada aos pobres, é sinal de que Cristo está presente. Ainda falando sobre solidariedade, a gente vê que é impossível você amar o pobre, você amar o necessitado, enquanto você ama de forma irrestrita as riquezas do mundo. E aí tem uma passagem muito forte, muito pesada, mas muito importante, que Tiago nos escreve no capítulo 5, versículos de 1 a 6. Eu vou ler ela para vocês. E agora, ó ricos, chorai em altos brados por causa das desgraças que virão sobre vós. As vossas riquezas estão podres, e as vossas vestes roídas pela traça. O vosso ouro e a vossa prata enferrujam-se, e a sua ferrugem servirá de testemunho contra vós, e devorará a vossa carne como fogo. Entesourastes, afinal, para os vossos últimos dias. Olhai que o salário que não pagastes aos trabalhadores que ceifaram os vossos campos está a clamar. E os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor do Universo. Tendes vivido na terra, entregues ao luxo e aos prazeres, cevando assim os vossos apetites para o dia da matança. Condenastes e destes à morte o inocente, e Deus não vai opor-se? Então aqui fala muito claro da solidariedade e também da justiça. Ou seja, você quando é injusto com os outros, você quando falta com a solidariedade, em algum momento paga por isso. E muito provavelmente não vai ser aqui na terra não, mas vai ser na sua vida eterna, que você coloca em jogo a cada vez que você é egoísta, mesquinho e apegado ao dinheiro de uma forma totalmente incorreta. Além disso, a Bíblia traz mais alguns trechos sobre isso. Veja como é importante o amor ao pobre, a solidariedade, entender que se você está numa posição econômica boa aqui no mundo, isso é sim um grande privilégio, é uma bênção que Deus te deu. E lembre-se, a quem muito for dado, muito será cobrado. Então se você tem muito, você tem que partilhar, você tem que ajudar aqueles que nada têm. Veja só, Lucas 3:11. Quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. E quem tem mantimentos, faça o mesmo. Lucas 11:41. Dai antes de esmola do que possuis, e tudo para vós ficará limpo. Tiago 2, versículos 15 e 16. Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e precisarem do alimento cotidiano, e um de vós lhe disser, ide em paz, tratai de vos aquecer e de matar a fome,
mas não lhes der o que é necessário para o corpo, de que lhe aproveitará? Ou seja, isso é importante. Às vezes, só a palavra não basta. Às vezes a pessoa vem pedir comida para você, por exemplo, você fala, não posso te dar agora, mas fica com Deus, viu? E aí? A pessoa vai continuar com fome. E você usa Deus quase que como uma blindagem para cair fora da solidariedade que você deveria ter feito. Pense nisso, é muito importante. Deuteronômio 15, 1. Nunca faltarão os pobres na terra, por isso faço-te esta recomendação. Abre a mão para o teu irmão, para o pobre e necessitado que estiver na tua terra. E João 12, 8. Jesus faz sua esta palavra. Pobres sempre os haveis de ter convosco, a mim nem sempre me tereis. Ou seja, os pobres sempre estarão no mundo. E cabe a quem tem condição ajudar esses pobres. Jesus sempre vai estar aqui, sempre vai estar querendo chegar até nós. Mas quando você falta com a solidariedade, quando você falta com a justiça, você se afasta de Jesus, não Jesus afasta-se de ti. E aqui Jesus fala, a mim nem sempre me tereis. Não porque Jesus foi embora, te abandonou. Não. Mas porque você abandonou Jesus com as suas ações. Por fim, uma parte um pouco mais prática, e vou ser breve aqui. Veja que o 7º mandamento fala do furto, mas assim, é muito óbvio que a gente não deve roubar dos outros. Mas a gente tem que ir um pouquinho mais a fundo e ver que a gente pode roubar coisas dos outros que não são materiais. Quando você tem comida na sua mesa, por exemplo, e você come uma parte e joga o resto fora e você desperdiça, você está roubando daquele que não tem o que comer. O que sobra na mesa do rico é aquilo que falta na mesa do pobre. O próprio Papa fala isso na Laudato Si. Quando um gesto seu, uma palavra sua, uma atitude sua fere o outro, muitas vezes você rouba a alegria daquela pessoa, a felicidade daquela pessoa. Muitas vezes você rouba até a vida daquela pessoa. A gente sabe que, por exemplo, para um suicídio acontecer, primeiro é preciso plantar uma sementinha ali. A pessoa não se suicida do nada, assim. Foram coisas que foram acontecendo na vida dela, muitas vezes ações que outros foram fazendo e causando nela, que levam ela a um ato tão triste. Então cuidado com o que você fala, cuidado com o que você faz, que isso não tire do outro a felicidade e, numa última instância, até mesmo a vida. O tempo. Quantas vezes a gente rouba o tempo dos outros, às vezes até por comodismo. Você está naquele relacionamento que você nem vê futuro. Mas sei lá, não acho que eu vou encontrar mais ninguém. Tá bom assim, tá cômodo pra mim, então eu vou levando, vou empurrando com a barriga. E aí você rouba de si mesmo o tempo que Deus te dá e você rouba do outro o tempo da vida dele. E quando a gente para e olha bem pra isso, a gente vê que não roubar não é simplesmente não pegar uma coisa dos outros, mas é amar o outro, como a gente tem visto na maioria dos mandamentos. Veja o que o Papa nos diz, e aqui encerro essa reflexão. Não roubarás quer dizer, ama com os teus bens, tira proveito dos teus meios para amar como podes. Então, a tua vida torna-se boa, e a posse torna-se verdadeiramente uma dádiva, pois a vida não é o tempo para possuir, mas para amar. Então, não roube o bem dos outros, não roube a alegria, não roube a felicidade, não deixe os outros com fome, tenha consciência das suas ações e ame. Ame ao próximo. Por hoje é isso que eu queria trazer para vocês, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com aqueles que você ama, se inscreve no canal, ative as notificações e até o nosso encontro sobre o 8º mandamento.